Olá, Lídias, mais uma vez juntas, pastora Elisângela Guiar. Nesta hora vamos dar início à leitura da segunda parte do livro Heroínas da Graça, escrito por Ruth Salviano, com o subtítulo Mãe Martirizada com os Filhos. A partir da página 35, nós vamos falar de Felicidade, uma viúva romana cristã, devota às leis e aos mandamentos de Deus, que não se curvou perante as ameaças e permaneceu fiel na sua fé. Que assim nos diz: no século II, era comum mulheres viúvas se consagrarem ao trabalho da igreja que a sustentava. O cumprimento da recomendação bíblica de cuidar de órfãos e viúvas tornou-se especialmente necessário porque era muito difícil uma mulher sozinha se sustentar. Além disso, havia o temor de que ela se casasse com um homem pagão e que o impediria sua liberdade de servir ao Senhor. Felicidade era uma nobre viúva romana que se dedicava noite e dia às orações. Sua bela maneira de viver era edificante. Ela tinha 7 filhos, todos cristãos fiéis: Januário, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vidal e Marcial. Esse viver santo incomodava os sacerdotes pagãos, que decidiram acusá-los perante as autoridades. O imperador romano Marco Aurélio considerava os cristãos teimosos e supersticiosos. Portanto, não foi difícil convencê-lo de que a melhor maneira de aplacar os deuses seria forçando a família a oferecer sacrifícios. O imperador ordenou ao prefeito da cidade, Públio Salvio Giuliano, que os convocasse. A princípio, Públio usou de palavras doces para tentar convencer Felicidade, mas diante de sua firmeza, a ameaçou com torturas. Ela respondeu às ameaças do algoz, dizendo que não o amedrontariam, pois Deus estava com ela e a fortalecia. Públio a admoestou a deixar que os filhos sacrificassem aos ídolos, e assim, pelo menos eles vivessem. Felicidade retrucou que se o fizessem, teriam a perdição eterna, e os aconselhou a olhar para os céus e a contemplar os anjos que os esperavam. O prefeito interrogou os 7 irmãos, e como nenhum deles negasse a fé, antes a defendessem com ousadia, encaminhou ao imperador o relatório de todo o processo. Marco Aurélio ordenou que Felicidade e os seus filhos fossem enviados a juízes diversos para execuções de sentença de morte. Cada um foi morto de uma forma diferente: decapitados, espancados, jogados de penhascos e por outros meios cruéis. A mãe, decapitada, foi a última a morrer. O quanto você ama o seu filho? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. O ser humano, embora mortal, possui uma alma imortal. Só por pouco tempo ele está no corpo físico, que se desfará quando morrer, até a ressurreição da carne. Portanto, sua prioridade imediata deve ser espiritual, pois a verdadeira vida
é mais do que a sobrevivência nesta terra. A mãe cristã pense seriamente nisto. De que adianta nossos filhos terem vida longa, boa saúde e prosperidade financeira e não serem salvos? Não perca de vista a realidade da vida eterna. Felicidade entendia o que era realmente importante, e a história relata que ela andou entre os cadáveres de seus filhos mais felizes do que diante dos seus berços quando bebês. Isso pode soar triste e trágico, mas não para os filhos e filhas de Deus, que têm a eternidade no coração e entendem que aqui não é o nosso lugar, não é o nosso lugar de permanência. Pela graça de Cristo, conseguimos ler histórias como a de felicidade, enxergando a fé e a entrega e o valor de uma mãe cristã. Oremos. Pai querido, que eu ame aos meus filhos a tal ponto que seja capaz de entregá-los a Ti. Amém. E nessa hora, nós encerramos a leitura sobre a história de felicidade. Te aguardo na próxima história de uma mulher também heroína da fé.